Bom, pessoal, vamos então à sequência da oitava aula, né, segunda parte, né, dessa aula com o tema de tensões no solo. Nós vimos aí na aula anterior, né, que as tensões verticais elas são subdivididas em dois tipos. Tem as tensões aplicadas pelo próprio peso do solo, né, as tensões geostáticas, que nós já vimos aí na aula anterior. E nessa segunda parte, uma aula provavelmente mais rápida, né, nós vamos ver aí os acréscimos de tensões, né, devido então às cargas externas. Vou compartilhar aqui a tela rápido. Aí, então, né, a sequência da nossa aula. Esses acréscimos de tensões, então, são em função daquelas cargas externas aplicadas por obras, né, em geral. Pode ser uma construção, né, um edifício, pode ser um aterro. Então, são essas camadas, essas cargas aí impostas ao solo. Existem algumas limitações. Né? Nós, por exemplo, como nós já abordamos, nós consideramos para o cálculo do solo como sendo meio sólido, né? Como outros materiais, para validar, né, esses cálculos. É possível você considerar o solo como meio particulado e levar em consideração, então, cada partículazinha daquela ali, né? Cada fração do solo. Então, era como meio sólido para validar todas essas soluções. Então, nós temos várias soluções para o cálculo desse acréscimo de tensões em pontos no interior do solo. Qual que nós vamos usar vai depender, então, do tipo de carga que está sendo aplicada, né? Na verdade, da forma da construção que está aplicando a carga nesse solo. E a primeira que foi abordada, né, que surgiu aí, foi essa solução de Bose-Ness, que ela é para carga concentrada. Então, esse pesquisador ele, né, colocou aqui algumas hipóteses que vocês podem verificar. Né? Eu já falei a maior parte delas aí. E se você, então, aplicar a carga num determinado ponto, né, vamos supor que a carga concentrada está nesse ponto ali, né? A carga P concentrada nesse ponto, e você quer, então, avaliar a carga que chega nesse outro ponto aqui, que está no interior do solo, né? Esse ponto. Então, você quer ver o acréscimo de carga. Aqui está SV, porque não foi modificado, né, para a simbologia, né, a letra grega seria sigma, como eu botei aqui embaixo, né? Sigma V, que representa acréscimo de tensão de carga. Então, nós queremos aqui verificar o acréscimo de tensão nesse ponto aqui no interior do solo. Vamos ver aqui a parte geométrica, né? Esse ponto está a uma distância horizontal R, né, que é o raio de ação daquela carga aplicada naquele ponto ali, né? Então, essa distância horizontal é R e uma profundidade Z. Tá? Tendo essas duas medidas aí e o valor do P, nós podemos, então, calcular qual vai ser o acréscimo de tensão nesse ponto por meio desta fórmula aqui. Né? Sigma V vai ser igual a 3 vezes P, que é a carga aplicada, dividido por 2π Z ao quadrado. Z nós vimos aí a profundidade, né, que está o ponto, distância vertical em relação ao nível do ponto de aplicação da carga, vezes 1 mais R, que é o raio, é a distância horizontal, sobre Z ao quadrado, esse valor ao quadrado, essa divisão ao quadrado, elevado a menos 5 sobre 2. Então, acabei tampando ali um pouquinho o 5 ali, mas deu para entender. Né? Então, nós usamos essa fórmula aí para verificar qual que seria o acréscimo de tensão desse ponto aqui no interior do solo.
E a carga concentrada tem vários tipos de cargas concentradas, né? Pode ser uma árvore, pode ser um poste, né? Então, seria... A árvore tem a questão das raízes, né? Isso a gente tem que levar em consideração, né? Mas seria o poste mesmo, qualquer objeto que tenha uma dimensão pequena, né? Para poder, então, ser considerado como carga concentrada. Se nós pegarmos o valor da carga com R igual a zero, né? Ou seja, se a carga está sendo aplicada justamente na direção do ponto, né? O ponto está a ser estudado está justamente debaixo do ponto de aplicação da carga. Então, você coloca lá o R igual a zero, você vai ter essa fórmula aí, né? Essa fórmula aí, inclusive, ajuda a traçar os cubos de tensão, chamados cubos de tensão, são linhas isóbaras, né? Isóbaras significa que tem a mesma tensão, né? Mesmo sigma V. Então, você pode usar isso aí para traçar as linhas isóbaras aí, que são os cubos de tensão. Ok? Depois eu vou até falar mais sobre os cubos de tensão nas aulas típicas, né? Mas aqui, por exemplo, você tem aqui uma isóbara aqui, 1P, significa, né, que é o valor, né, de 100%, vamos supor, né, do sigma V, né? Aqui 0,8, 0,6, vocês observem que, à medida que você vai abaixando, vai diminuindo, então, sigma V. Tá? Faz também depois exercícios sobre esse assunto aí também. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui para falar sobre o cubo de tensão. Acho que seria isso. Outra coisa também de cubo de tensão é que, vou até desenhar aqui, assim, o ponto de aplicação de carga está aqui, ó, assim, né? Vamos supor que é uma carga concentrada. Vocês vão observar, como está ali no gráfico, mais ou menos isso aqui, que debaixo, né, debaixo da linha, você tem cargas maiores, né? Então, você se afasta, as cargas diminuem mais rapidamente. Por exemplo, essa distância daqui, ó, até o ponto de aplicação da carga, se você for verificar lateralmente, você vai ver que é um valor muito menor. Tá? Você tem um valor de sigma V, então o sigma V ele diminui muito lateralmente e menos em profundidade debaixo da carga aplicada. Vou abordar isso também depois com mais detalhes. Aqui tudo, ó, eu acabei de falar, né? Distanciação do horizontal do ponto, aplicação da carga P, diminuição da intensidade, obviamente, em profundidade, essa distância é maior. Então, tudo que eu já falei, ó, por exemplo, o de tensão, né, são conjunto de isóbaros que recebe o nome de grupo de tensão. Bom, aí vem a solução 2, que é a aplicação dessa solução da carga concentrada, só que para solos, deixa eu ver isso aqui, ó, aqui, solos sedimentares. Então, quando você trabalha com solos sedimentares, vocês vão usar essa fórmula aqui e vai, então, adotar o coeficiente de Poisson. Esses são solos mais específicos, mas nós não vamos usar esse tipo de fórmula, né, como eu acabei de falar, são situações específicas. Tá? Agora, essa aqui é uma que é muito utilizada, né? E embora hoje seja tudo feito por computador, né? Você joga lá os dados e o computador já calcula tudo isso aí, é interessante nós entendermos, né, de onde surgiu essas formulações. Então, a terceira solução é a solução da placa retangular, né? A gente usa muito, por exemplo, a Radier, a fundação de Radier, né, que é uma placa em formato ou retangular ou quadrada, não importa.
eu uso essa formulação também. Sapatos, né? Sapatos de dimensões maiores, então ela é muito utilizada. Então, a solução nós chamamos da placa retangular proposta por Newman. Então, aí nós temos aqui uma placa, essa placa retangular, com dimensões x e y. Nós queremos saber qual que é o sigma V, né? Ou seja, qual que é o acréscimo de tensão vertical, né? Nesse ponto aí, que eu vou chamar, no caso aqui, no ponto A. Esse ponto A está no limite dessa placa. Tá? Quando está no meio, a gente tem que fazer a divisão da placa. Quando está na extremidade, mas não no extremo da placa, como está aqui, né? Que é o extremo do extremo da placa. Nós temos que também dividir a placa, sempre tem que fazer a divisão da placa para que coincida o ponto na extremidade. Vamos explicar isso no exercício para facilitar para vocês. Mas, por enquanto, vamos então pegar esse ponto aí que está na extremidade dessa placa aí. Como que nós calculamos o sigma V, ou o acréscimo de tensão nesse ponto que está numa profundidade Z? Nós vamos, então, fazer a integral daquela solução da carga concentrada, né, a integral da placa, e obter essa fórmulazinha aqui, né? Não é uma fórmula muito pequena, mas tem uma coisa interessante aí. Nós temos dentro do colchete ali somente M e N. Né? De onde surgiu esse M e N? Então, está aqui, ó, de onde surgiu. O M é o X sobre Z, né? Uma dimensão, pode pegar, pode virar, pode ser a outra dimensão maior, assim, vocês vão escolher. Então, é uma dimensão da placa dividido pela profundidade, o que está o ponto a ser estudado, e o N é Y sobre Z. O Y, então, é outra dimensão da placa, dividido pela profundidade Z. Bem simples. Então, você faz esse valor MN, né, joga lá na integral, né, transforma para a integral, e obtém, então, essa fórmulazinha aí que vocês estão vendo. Tendo valores de MN, é bem simples de você resolver isso aí. Você pode, então, utilizar gráficos ou tabelas para colocar o valor do N e já obter o resultado final aí desse cálculo. Outra coisa interessante que eu tenho aqui, ó, fora do conceito que tem o valor 4π, é 4 vezes 3, vezes 3,1416, né? Então, é um número aí. Nós podemos, então, substituir então, esse valor por número, vai ficar só P vezes o valor lá que nós vamos obter no gráfico ou na tabela. Aí a fórmula do sigma V, então, fica assim, ó. P, que é a carga que vai ser aplicada por aquela placa, vezes I sigma, que é o fator de influência. Nós chamamos esse I sigma de fator de influência. E esse fator de influência que vai ser obtido, então, nesse gráfico ou uma tabela, está escrito aqui embaixo, né? Um gráfico ou uma tabela específica. Vamos ver o gráfico aqui para vocês entenderem. Então, aqui está o gráfico. Tem aqui os valores de M no eixo Y à direita, está aqui, ó, o valor de M. E aqui os valores de N no eixo X. No outro lado, tem, né, no eixo Y, tem o valor do sigma. Vocês vão obter. Eu vou fazer aqui um exemplo, né? Fazendo M igual a 1 e o N igual a 2. Né? Então, nós vamos aqui observar. O M são essas curvas, né? Temos aí. Vamos, então, verificar. N igual a 1 está aqui, ó.
essa curva aqui. Está aqui, ó, N igual a 1, vou marcar aqui de novo. E o N igual a 2 aqui no na escala logarítmica. Então, aqui temos 1 aqui, né? Então, 2, valor de 2. Eu vou, então, verificar aonde que vai cruzar a curva N igual a 1. Cruzou aqui bem exatamente nesse ponto. E é igual a 0,2. Está aqui, ó. O valor, então, tem uma indicação aqui de cálculo, né? Para calcular o N, mas dá para verificar que deu o valor de sigma igual a 0,2. Ruim de aqui na mesa de digitalizador, né? Mas deu para ver, né, gente? Muito simples. Né? Mas a maioria prefere na tabela. Eu também prefiro na tabela, embora às vezes precise fazer, eu vou explicar também para vocês como faz. Às vezes você precisa fazer aí a interpolação de dados, que às vezes você não tem valores, por exemplo, 0,55. O 0,55 até é fácil, porque é só você tirar a média do valor de 0,5 e 0,6. Mas se der, por exemplo, 0,57, aí você tem que fazer interpolação. É uma solução matemática relativamente simples, né? A gente estuda isso aí lá no segundo grau, ou deveria estudar, né? No segundo grau. De tempo para cá, tem piorado muito, né? O nível aí, principalmente colégios públicos. A gente espera que melhore isso aí no futuro breve, né? Mas olha só, aqui você pode escolher nas linhas, né? Vou botar M ou N, geralmente eu ponho M aqui nas linhas, né? E aqui eu coloco N, tá? Mas tanto faz. O N, nosso era igual, eu até esqueci, 1, por exemplo, que eu botei, né? Então, 1, vocês vão então até achar o N igual a 2, e vocês vão observar que o valor vai ser, se não próximo mesmo, e no caso aqui deu o mesmo valor que nós tivemos lá no nosso gráfico, né? Só para vocês verem que eu não estou falando mentira, né? Se você botar, por exemplo, aqui 1, botar o N aqui, né, e botar aqui o N na linha, né, 2, você vai também ter o mesmo resultado, tanto faz, tá? Só para você entender isso aí. Então, bem simples aí, a gente vai ver a aplicação depois no exercício, mas é muito simples, tá, gente? Vamos falar agora da solução número 4, que é para carregamento uniforme sobre placa retangular de comprimento infinito. Esse infinito é infinito entre aspas, né? Quando você tem uma dimensão 5 vezes maior, no mínimo, né? 5, o pessoal até fala 10, uns que falam 8, 10 vezes maior. Acima de 5, para mim, já é bem significativo. Então, por exemplo, uma sapata corrida, né? Por exemplo, a fundação, é o tipo de fundação que acompanha as paredes, né? Muito usada, por exemplo, no muro. Então, você estudar a influência da carga aplicada por esse tipo de fundação, você usa essa solução aí de Carothers e Terzaghi. Lembrando Terzaghi aí é o pai da mecânica do solo, né? Então, tem essa aplicação aqui, gente, ó. Ponto que eu vou estudar esse ponto A, vocês vão ter que obter esses ângulos, né? Ângulo alfa, ângulo beta, né? De acordo com os traçados aqui, as posições, né, da placa. Olha, eu não gosto muito dessa solução, principalmente porque você tem que ter transferidor, tem que ter, fazer desenho em escala. Então, hoje, ainda mais que tem computadores, né, é bom entender como é que foi, como é que surgiu o cálculo, né? Aqui você, inclusive, você pode obter não só o sigma V, né, que é a crescimento de tensão vertical, mas também a influência na horizontal, né, sigma X. Mas eu prefiro usar uma outra solução que dá um resultado bem parecido, bem próximo, que é você pegar o valor aqui na tabela
de m igual a 10 e considerar, então, esse valor do comprimento infinito lá. Tá, gente? A maior parcela da placa, né, o maior comprimento da placa, você, então, vamos supor que a sua sapata lá tem 0,5 metros de largura e 6 metros de comprimento, 7 metros de comprimento. Eu boto o valor de 7, o cálculo lá, como sendo infinito. E aí eu jogo, então, esse valor logo 10 aqui, tá? Ou do M. Do M ou do N, né? E aqui no gráfico tem a linha, inclusive, lá em cima, que já é chamado de infinito, M igual a infinito, né? Essa curva aqui. Então, vai dar também o mesmo resultado praticamente. Então, eu prefiro fazer dessa maneira aí, do que adotar essa solução gráfica aí. Ok? Solução número 5 para placa circular, né? Uma placa de área circular, é a solução de Log. Você tem essa fórmula, que é integral para a placa circular, é a solução de Moseley, que é uma solução da carga concentrada. Você faz, então, a integral para a área circular e obtém essa fórmula. E tem dois valores aí que vão entrar aí, que é o R e o Z. Bom? Agora, se você isolar esse termo aí, que está entre as chaves, você também pode usar tabelas ou gráficos para obter o valor do fator de influência, se você jogar valores fixos aí. Então, nós vamos ter aí, no caso, uma fórmula que vamos ter Z sobre R, vou falar já aqui, o Z sobre R, e aqui nas linhas, né, nessas curvas, seria então a relação X sobre R. Também a mesma coisa aqui para a tabela, tem aqui nas colunas, né, X sobre R, e porque o R ali, né, mas é Z sobre R nas linhas. Olha, gente, na placa circular, você então tem aqui, né, uma placa circular, vamos supor que isso aqui seja um círculo, né? Você tem o centro da placa, vou marcar aqui o centro da placa. A placa tem um diâmetro, se você dividir por 2, obviamente, você tem um raio. Esse R é o raio, então, da placa. Tá? É o raio dela. É um valor que depende, então, basicamente, das dimensões da placa. Então, aqui tem um R. Esse valor aqui, né? R. O que é esse valor de Z? Z é a profundidade, que está o ponto a ser estudado. Né? Profundidade que está em relação a onde está sendo aplicada a placa. E X? X é a distância que esse ponto está do centro da placa. Se o nosso ponto está aqui, eu marquei esse ponto azul, né? Esse vai ser o valor de X. Essa distância, então, entre bem difícil desenhar aqui, entre o centro da placa e o ponto a ser estudado. Então, esse ponto está a um X de distância do centro da placa e a um Z de distância vertical. A distância horizontal então é X e a distância vertical é Z. Nós não usamos o valor R, que era usado lá, para não confundir com o R o raio da placa. Né? A gente só não usa o R por causa disso. Então, a gente usa o X para essa distância horizontal em relação ao centro da placa. Tem também exercício de placa horizontal lá na nossa lista. Tá? Bom, estamos finalizando já. Vamos agora falar, então, do carregamento triangular de comprimento infinito. É a solução número 6. Vou só ver aqui. Nós usamos aí para a solução de triângulos isósceles, trapézios, retângulos. Vou mostrar aqui como é que seria. Né? Também não gosto muito, porque usa a solução gráfica. Né? Sigma V e sigma X podem ser determinados em função desses ângulos aqui, formados a partir do ponto a ser estudado, ponto A, nesse caso aí. Esse caso, o triângulo isósceles, aqui o trapézio. Né?
trapézio retângulo. Ele, então, tem que pontuar também a solução para achar sigma V e sigma X. Né? No caso aí, tem tanto para triângulo quanto para trapézio, o trapézio é mais usado, nós podemos usar também o fator sigma para achar o sigma V. Aí você entra nessa tabela aqui. Mas, como não é muito utilizado, no caso aí na tabela gráfica, né? Mas tem tabela também. Não é muito utilizado, eu não vou nem cobrar isso de vocês. É muito específico, mas para, por exemplo, barragem, né? Erro geral, então não vou cobrar isso aí. E para fechar, tem a solução número 7, também chamada de ábaco de Newman, que é o do ábaco dos quadradinhos, né? A solução de Newman, que é outra solução dele. Ele se baseia na solução de Love e faz uma proposição para qualquer tipo de formato de base aí que vai aplicar carga ao solo. Nós sabemos que temos hoje vários prédios aí com dimensões e podem ter um radier, né, ali, então acompanha o formato do prédio, então pode ter formatos curvos. Nesse caso, gente, então a gente tem que usar essa solução porque não se adapta a um círculo, né, aquele formato, nem a um retângulo. Então a solução mesmo é fazer esse tipo aí. Como eu digo sempre, hoje nós temos hoje programas, né, que fazem isso tudo automaticamente, mas eu estou explicando aqui como que podemos fazer. Então, por exemplo, por esse método aqui. Vamos imaginar que nós temos, vou até fazer aqui o desenho aqui, né? Eu não tenho uma... Aqui, eu vou fazer aqui o desenho. Vamos supor que eu tenho um formato de um prédio, de sua respectiva fundação. Esse formato aqui, uma parte curva, uma parte reta, não tem uma dimensão definida, né? Não é um retângulo, não é um círculo. E se eu quiser, então, achar o valor em sigma debaixo desse ponto? Então, eu vou lá, pegar no nosso ábaco dos quadradinhos, ou da teia de aranha, que o pessoal também chama, né? Eu vou pegar aqui e jogar dentro de uma escala definida, olha aqui, ó, essa distância A, B, tem que ter um valor definido, tá? Dentro de uma escala, então você vai fazer uma escala definida do desenho e vai colocar aqui, então, o seu desenho para verificar aquele ponto. Aquele ponto tem que cruzar com o centro aqui, ó, esse centro. Então, o ponto tem que cruzar com o centro. E você é bem simples, vocês vão contar depois quantos quadradinhos foram preenchidos, tá, gente? Vocês vão ver aqui, ó, vão verificar quantos quadradinhos estão preenchidos pelo seu desenho, da base e da sua estrutura. Inclusive, os quadradinhos parciais. Por exemplo, aqui, você vê que esse quadrado aqui, ó, eu vou selecionar, né, esse quadrado entre aspas, né? Esse quadrado aí está só um terço coberto, aproximadamente um terço. Então, você vai botar mais um terço do quadrado somar tudo. O valor somatório, você vai botar aqui na fórmula, esse N aqui é o número de quadradinhos. O sigma é o valor da influência do papel, que está lá no papel, e que é a carga aplicada por essa construção, a pressão aplicada por essa construção aí. Tá? Então, isso aí é utilizado para todos os tipos de construções. Bom, para fechar essa aula, aí tem a parte do recalque, né? Que é um cálculo para determinar o recalque, que é o rebaixamento né? Causado pela compressão aplicada ao solo. Então, quando o solo não aguenta receber aquela carga de recalque,
baixa do nível, mas isso aí eu vou abordar mais essa parte de recalque lá no nosso capítulo de compreensibilidade, viu, gente? Tá aqui, né, foi colocado para exemplificar aí onde se aplica o estudo aí de tensões no solo, mas aí tem a tabela aqui também, nós vamos trabalhar melhor isso aí lá no nosso capítulo de compreensibilidade, ok? Então, nós fechamos aqui a nossa 8ª aula. Nós vamos, então, depois, a próxima aula, abordar outro assunto aí, a gente vai continuar nessa parte de estudo de tensões no solo. E é isso aí, pessoal. Por hoje, então, vamos ficar por aqui. Um abraço.